Bom dia, meu nome é Sandro Rizzoli, eu sou um cirurgião geral formado na Unicamp e quero começar agradecendo o privilégio de poder apresentar esse lecture. O nome vai ser Quais são as inovações tecnológicas que nós temos para o trauma. Já vou afirmando que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Meus sinceros agradecimentos ao professor José Otávio, à professora Roseni, e vou dizer que estou falando no meu nome, são minhas opiniões, não estou representando nem o Hamad, nem o Qatar. Assim que eu fui convidado para falar de inovações, eu me lembrei de uma das minhas músicas favoritas, interpretada pela Elis Regina e escrita pelo Belchior, que é, apesar de tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, a gente avança, inova e continua fazendo os mesmos erros que os nossos pais faziam. Vamos ver o que aconteceu com inovação e tecnologia nesses últimos anos. Antes de falar sobre esse tema, eu preciso falar um pouco sobre onde eu moro. Eu sou um cirurgião formado na Unicamp, morei 25 anos no Canadá e agora moro no Catar, esse país minúsculo no meio do planeta. No Oriente Médio, na fotografia do meio vocês podem ver os nossos vizinhos e dá para ver que é um país com uma extensão territorial bastante pequena. Também tem uma população pequena, não chega a 3 milhões de habitantes, só 10% são nascidos aqui no Catar. A capital chama Doha e é um dos países mais ricos do mundo, graças às suas enormes reservas de gás natural. Essa é a cidade de Doha. É uma cidade moderna, estonteante, que vale a pena visitar, mas sempre a pergunta é, por que brasileiro quer ouvir um cirurgião falando, um cirurgião que trabalha no Catar falando? Eu acho que tem duas razões. Uma razão é que o Catar é um país jovem, moderno, cheio de oportunidades e procurando colaborações, especialmente colaborações com a América Latina. Então é uma grande oportunidade que tem. E a segunda é que daqui a 2 anos o Brasil vai ser hexacampeão aqui. A Copa do Mundo de 2022 vai ser aqui no Catar e esses são os estádios que já estão em fase final de construção. Então vamos falar um pouco sobre trauma. Trauma e avanços tecnológicos, na minha opinião, aconteceram basicamente em 2 grandes áreas. Uma delas é em trauma de crânio e a outra em sangramento. Em trauma de crânio, talvez o maior avanço não foi nenhum estudo, mas foi a ideia de que existe pouca evidência de como lidar com trauma de crânio e os especialistas cada vez mais estão vindo juntos e criando protocolos, criando consensos comuns. So, o Brain Trauma Foundation Guidelines, por exemplo, é um reflexo desses novos tempos, onde você tenta homogeneizar os tratamentos baseados na melhor evidência que existe. O outro avanço em trauma de crânio tem sido na neuromonitorização desses pacientes e na ideia de que tempo é importante. Não existe mais aquela ideia de que o paciente com trauma de crânio fica lá na emergência até amanhã cedo, a gente vê de novo se ele está vivo ainda. Esses pacientes hoje são tratados agressivamente o mais cedo possível. Do lado direito, vocês estão vendo algumas das fotos do Hamad, onde nós temos a neuromonitorização bastante avançada, que inclui uma tomografia portátil, inclui a eletroencefalograma contínuo, e esse é o Dr. Vichy, que é um dos nossos neurointensivistas. Com hemorragia, o que aconteceu de novidade? Muita coisa. A ideia também é de que a hemorragia tem que ser contida o mais rapidamente possível, e isso é feito, em geral, dentro de um trauma, dentro de um centro de trauma. Grandes avanços, vamos falar sobre todos eles. Para ser um pouco didático, eu dividi. Vamos falar sobre as coisas velhas, e velho eu quero dizer mais de 10 anos, as coisas recentes, muito recentes, e depois vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que o Covid impôs.